Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui com os irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos uma vez mais. Uma boa tarde. Feliz de estar aqui aprendendo com os irmãos. E hoje nós vamos explorar mais um workshop, onde nós vamos discorrer sobre as diferenças que nós temos entre gerações na sala de aula. Nós temos um público bem diverso aqui, eu acho que vai dar para ilustrar bem o tema da nossa aula. E a ideia é que a gente possa conhecer as diferentes maneiras e o que o mundo tem para nós hoje como metodologia de trabalho no ensino cristão, especialmente na escola bíblica dominical. Eu me chamo Moisés Santos, eu congrego aqui na sede da nossa igreja. Por bondade e misericórdia do Senhor, ministramos na escola dominical há alguns anos, mas desde a minha mais tenra idade, tenho a experiência como ouvinte da escola bíblica dominical, e que nos permite hoje trazer um panorama de ver como que foi esse avanço. Nós vamos discutir muitos temas aqui, relacionado a como que nós vemos a evolução do ensino ao longo desse tempo todo. Bom, eu gosto sempre de usar o material como referência, mas eu preparei alguns slides aqui que vai trazer uma introdução um pouquinho à parte do tema que a gente tem aqui efetivamente dentro do material. E eu queria começar contando um pouquinho. Bom, avançando, esse é o tema, ensinando com equilíbrio e espiritualidade a geração analógica na era digital. À medida que o tempo vai avançando, e nós vemos aqui que tem diferentes idades representadas, muitos como professores já de classes há muitos tempos, mas hoje nós vamos nos focar em classe de adultos. E quando nós falamos em classe de adultos, mesmo na classe de adultos, como o pastor Joelson falou ontem, né? Nós vamos ter pelo menos 3 fases adultas. E essas fases adultas, elas vão cair na nossa classe. Aqui na sede, por exemplo, nós temos uma divisão um pouquinho mais ampla. Essa divisão, ela vai falar o seguinte: irmãs, classe dos varões, classe dos obreiros, e ainda tem a classe dos casais, né? Então veja que mesmo numa escola dominical, numa igreja que tem mais membros, que tem uma estrutura maior, ainda se pode fazer divisões específicas. E é ainda melhor, porque, por exemplo, quando a gente tem uma classe de casais, a gente vai trazer uma experiência mais focada para a vida conjugal. Quando nós temos uma classe de irmãs, nós temos irmãs que falam a mesma linguagem, que vivem no dia a dia as mesmas experiências. Então a classe ela tem de ser mais proveitosa. Hoje eu tenho um desafio, porque eu tenho um código mental, nós vamos falar sobre o processo de comunicação, mas esse código mental ele tem que se adaptar para a diversidade de pessoas que nós temos numa classe de adulto, sejam mulheres, sejam jovens adultos, sejam adultos que já estão na metade da vida, sejam aqueles adultos mais velhinhos que estão na nossa sala de aula. Bom, mas avançando um pouquinho aqui, eu gostaria de deixar como reflexão para esse tema tão importante, a mensagem que está escrita lá em Daniel 12:4, que todos nós já conhecemos, mas eu gostaria de ler com vocês. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Tem outras traduções também, mas eu preferi manter a nossa padrão. Bom, o que a gente observa? Os irmãos acreditam que nós estamos vivendo o tempo do fim já? Então essa palavra está se cumprindo. A ciência ela se multiplicou de uma forma exponencial. E nós vamos falar sobre isso, a forma como que a ciência vem avançando e o que isso traz de desafios para nós enquanto educadores cristãos, mas o que isso traz também de oportunidades para que nós possamos preparar as próximas gerações até que o Senhor venha. E também para que nós estejamos preparados com esse volume de informações que eles estão por aí. Bom, nós vamos falar sobre a era da informação ou a era digital, mas basicamente, quando eu falo de era da informação ou era digital, 3 coisas básicas já vêm na cabeça. Primeiro, a internet promovendo comunicação instantânea. Hoje eu tenho um celular que eu me conecto com pessoas no mundo inteiro de forma instantânea. Mesmo as pessoas que estão fora do estado, que estão em outras localidades, que estão próximas, que estão longe, quem providencia isso? É a internet. Essa rede global que conectou as pessoas. Os smartphones, eles são hoje uma extensão da nossa vida. Tanto é que, vira e mexe, a gente vê casos, por exemplo, de pessoas que são assaltadas
E ali estava a senha do banco, ali estavam as fotos da família, ali está o WhatsApp, comunicação com todas as pessoas, os principais contatos. Então é um transtorno terrível a pessoa que perde um celular hoje ou tem seu celular furtado. Por quê? Porque os smartphones eles se transformaram numa extensão da nossa vida. Logo, se ele é uma extensão da nossa vida, ele reflete na forma como nós nos comunicamos, ele reflete na forma como nós aprendemos, ele reflete na forma como nós adquirimos o conhecimento. E o conhecimento, a base do conhecimento hoje, antigamente o conhecimento vinha integralmente dos livros. Mas hoje basta um clique da nossa mão, basta uma rolada de tela ali no Google, uma googlada, como a gente diz, virou até verbo, né? Googlar, colocar no buscador, para trazer a resposta para as nossas perguntas. Isso traz alguns desafios para os ensinadores cristãos, porque às vezes a pessoa está numa sala de aula, e falando algum tema, e alguém vai lá no Google, digita, traz uma questão e ele coloca aquela questão na sala. A gente não sabe a fonte que ele consumiu aquela questão, aquela resposta, de onde ele obteve. E mais recentemente nós vamos falar sobre alguns temas que é a inteligência artificial. Como que isso impacta na nossa vida? Bom, antes de seguir nesse tema, quem se recorda aqui desses LPs? Olha lá. Ali a gente já vai identificando as gerações um pouquinho mais experientes, né? Pois é, eu também estou nessa, viu, pessoal? Eu também estou nessa. Eu lembro na casa da minha mãe, dos meus avós. Isso aqui era perto de casa, ó. Coral da Assembleia de Deus de Arthur Alvim. E ali era o LP, eram 100 ovelhas, onde se popularizou essa música que até hoje a gente canta. Mas veja só, olha como as mudanças têm produzido diferentes formas de comunicação com nós. Olha como isso vem evoluindo. Isso aqui é analógico, correto? Disquinho lá girando, a agulhinha, né? De vez em quando a agulhinha quebrava, tinha que ir lá arrumar. Isso é analógico. E a fita cassete? Quem lembra? Todo mundo, né? Já evoluiu, né? Eu lembro que o carro do meu pai tinha uma coisa mais linda, um cassete que a gente colocava, retirava, ali levava com a gente assim pendurado, né? Quantos CDs, a gente colocava... CDs não, nem cheguei no CD ainda. Fitas de pregação. Os irmãos levavam no final do culto, vendia lá a fita de pregação. E a gente ficava ouvindo aqueles estudos da Bíblia, e eram muitas fitas. Depois veio CD. Olha aí. E a gente começou a acumular muito CD, ouvia aquela coisa mais linda, mas tinha que ter o aparelho físico para tocar, né? E aí surgiu até o Discman. Era um disco desse tamanho que você colocava o fone de ouvido e saía por aí ouvindo. Era a coisa mais linda do mundo, tecnológico, lembro até hoje. Veja só, irmão, uma pequena área, a área do ouvido, da música. Olha quantas transformações passaram. E depois, mais à frente, quando a gente fala ainda da área visual, veja só, nós saímos do VHS, e eu nem coloquei aqui a época do projetor ainda, porque não tem ninguém aqui que pegou essa época, né? Mas... Olha que tem. Mas nós saímos ali do VHS, videocassete, 4 cabeças, a TV de tubo, a gente colocava, pegava aquela fita, colocava lá, assistia as mensagens, as pregações bíblicas, e era uma bênção. Eu lembro, eu tenho até hoje fitas missionárias que a gente tinha, ficava assistindo, maravilhado aquelas produções. Isso passou para o DVD, aí veio o disquinho, o aparelho de DVD, depois veio o tal do Blu-ray, que passou muito depressa, e logo avançou para o que a gente chama de streaming. Hoje não tem mais aparelho nenhum. Na minha casa eu não tenho mais DVD. Quando alguém chega com DVD para tocar lá com foto de casamento, é um problema, porque não tem mais. Acabou, porque não precisa, tudo convergiu. Quando a gente olha na música, ó, só para fechar a música, começou a vir os dispositivos, isso também morreu. Eu não vejo ninguém com MP3 player usando isso hoje. E na navegação? Olha lá, os irmãos lembram do guia de bolso? A gente tinha aquele guia grosso, né? E precisava ir principalmente taxista. Precisava ir no endereço, você falava o endereço, ele olhava pelas coordenadas, dava mais ou menos as principais vias, chegava lá. Depois veio esse GPS que vai na tela aqui. Hoje também já nem esse a gente está usando. Ou está usando no painel do carro, conectado com o celular, não é verdade? No trabalho, quem já teve essa máquina de escrever aqui? Olha aí. Gente, a gente digitava. Eu tenho a minha até hoje também. Virou museu. Meu menino olha isso aqui, ele coça a cabeça e fala, o que é isso daqui? Eu cheguei a fazer aulas para a escola dominical dos jovens, digitando aqui,
datilografando, né? Digitando não, digitando é mais moderno. E eu sou do tempo que a escola, você tinha que fazer aula de datilografia para ter um diferencial no mercado de trabalho. Não é verdade? Mas olha como o mundo mudou. Se a gente chegasse com o nosso curso de datilografia hoje para procurar emprego, será que a gente ia achar alguma coisa? A gente ia virar piada, né? Vamos contratar ele aqui para ser um humorista, né? Porque já não se usa mais. Mudou também. Na área do campo do trabalho, no campo do ensino, também não é diferente. E olha as televisões. Desde 1950 a TV ela vem sofrendo alterações. Vamos pegar a mais recente, né? A TV analógica está desde 72 até 2007, quando surgiu aqui a TV digital no Brasil. Depois vem a TV HDR, que é aquela mais potente, a TV de LCD, que cortou a traseira dela lá, né? A minha avó ainda pegou essa geração aqui até 2007, antes ainda da TV de tubo, um bom tempo. E, mais recentemente, a TV com ultra personalização, ultra digital, imagem 4K, 8K, que nem o olho consegue enxergar tanta nitidez ali que eles colocam para vender para a gente mais caro. Mas isso mudou. E o que a televisão mudou da analógica para digital de mais significativo, além da qualidade de imagem, evidentemente? Foi a forma como ela se comunica, porque hoje a TV é interativa, tem as Smart TVs. As Smart TVs, elas trazem a interação com a internet, com o mundo dos vídeos, com o mundo dos jogos. Por exemplo, a gente tem uma televisão lá em casa que ela substituiu o videogame. Não precisa mais videogame. Na própria TV se joga, através da internet. E tantos outros programas. O YouTube passou para vir para a televisão. O YouTube é uma mídia social, veio para a televisão. E tantos outros, como nós vamos mostrar aqui, por exemplo, hoje, uma palavra que se popularizou, talvez aqui, quem não sabe o significado dessa palavra, chamada streaming? Streaming, o que significa? Transmissão contínua. O que significa? Que qualquer hora do dia que você se conectar em um desses aplicativos aqui, seja o Netflix, seja o Apple TV, seja o HBO Max, tem uma centena, eu resolvi só 6 aqui, você está conectado, transmitindo ao vivo, em real time, conteúdo sob demanda. Essa é a nossa realidade. É a geração streaming. A geração que na ponta dos dedos, ela tem acesso à informação instantânea. Ela busca um filme, acha na hora e já assiste o filme na hora. Na minha época, tinha os programas, né, que era como se fossem novelinhas, né? Cada semana passava um capítulo. A gente tinha que esperar. Acabava, ficava, meu Deus, o que vai acontecer? E ficava pensando, só quarta-feira da semana que vem agora. E ficava todo mundo conectado naquele horário para assistir. Se perdesse, perdeu. Perdeu, não tinha reprise. Agora não, é tudo sob demanda. Sai uma série agora, você tem 10 séries de uma vez só. E tem gente que maratona na série. Fica lá a noite inteira, não se aguenta até acabar de ver. Isso também, ninguém espera mais. Tudo na palma da mão. Conhecimento, informação. E nós temos até um derrame de informações muito grande, que confunde comunicações que estão trazendo para a mente das pessoas informações, códigos mentais, que muitas vezes têm mensagens subliminares. Nós estamos vivendo um tempo da pós-modernidade, vamos falar sobre essa realidade, e essa enxurrada de informação, ela está vindo sobre conteúdo sob demanda para nós. Filmes que aparentemente não apresentam nenhuma ameaça, trazem mensagens subliminares terríveis. E se o professor da escola dominical não tomar cuidado, não tiver uma vida de Bíblia, de pesquisa da palavra, de estudo da palavra, ele mesmo vai sendo picado por essas influências malignas. Porque esse mundo vem mudando, caminhando para o fim, a ciência se multiplicando, o conhecimento transbordando, só que nem sempre o conhecimento bom está sendo transmitido. Em um intervalo de apenas 20 anos, pulamos de cabeça no mundo da internet e das mídias sociais. Meus irmãos, 20 anos, quando eu olho para trás agora, né? Passou assim, rapidinho. Mas nos últimos 20 anos, nós passamos por uma das maiores transformações da sociedade na área digital. Nós migramos da era analógica para a era digital. Nós vimos o nascimento das mídias sociais, como nós vamos ver aqui no próximo slide. Nós vemos toda a maneira como que a sociedade se comunicava sendo transformada. Nós passamos do jornal físico para conteúdo online na internet. Nós saímos de uma TV analógica para uma TV totalmente interativa sob demanda.
Nós temos agora uma fonte de pesquisas 24 horas no Google, no YouTube. Nós temos que aprender a lidar com essas mídias sociais. Nós temos que usar essas mídias sociais para preparar melhor as nossas aulas. E eu falei um pouquinho aqui na introdução no material sobre um pouquinho desse processo, mas eu falei que na era digital, o presente século está marcado por uso extensivo de tecnologia. Se esse século está marcado por uso extensivo de tecnologia, o que nós podemos aprender com essas tecnologias? Como que nós podemos fazer um bom uso dessas tecnologias para melhorar a qualidade das nossas aulas? Para que a gente possa ganhar o nosso aluno. E a gente fala um pouquinho, tem alguns números aqui no material que diz, um dado que chama a atenção é o avanço dos dispositivos digitais no país. Computadores, notebooks, tablets, smartphones já superam 444 milhões de unidades. Isso significa que é mais de 2 unidades, ou pelo menos 2 unidades por pessoas. E hoje, com o celular e tablets, são 350 milhões de dispositivos portáteis, cerca de 1,5 por habitante. O celular está na mão de jovens, está na mão de adultos, o celular está na mão de adolescentes, o celular está na mão de crianças, o celular está na mão de todo mundo. E é uma fonte de conhecimento, também está na nossa mão. E nós estamos usando no grupo de subsídio EBD todas as semanas para trocar informações com outros professores, para trocar experiência com esses professores através das mídias sociais. Então, mas, por que nós perdemos aluno na escola dominical? Porque o conhecimento está disponível. Então, cada vez mais nós vemos um esforço para trazer o aluno para a sala de aula. E quando nós conseguimos trazer o aluno para a sala de aula, nós temos que tornar esse ensino relevante, contemporâneo. Nós temos que usar a palavra de Deus, que é a nossa ferramenta principal, indiscutível, usando a mensagem, a pregação cristocêntrica, como nós bem sabemos, mas sabendo dosar isso para o tipo de público que nós temos na sala de aula. E quando nós avançamos, veja só, quando a gente olha para o mundo, são 4,8 bilhões de pessoas conectadas diariamente. Mas vamos ver, eu achei um dado interessante, né? 2005, todo mundo lembra aqui de 2005? Como que foi? Não faz tanto tempo assim, né? Foi ontem, né? YouTube foi criado em 2005, irmãos. Como que isso ganhou uma importância tão grande na nossa vida? Que fonte de conhecimento. O que a gente tem de formação, as classes que a gente assiste de EBD, as transmissões online que nós fazemos nos nossos cultos, os conhecimentos, cursos online que estão sendo transmitidos por lá. Olha lá, quando a gente fala do iPhone, eu falo iPhone porque o iPhone ele marcou a transição de uma época. Os irmãos têm Samsung, tem Apple, tem várias marcas, mas esse aqui efetivamente marcou a transição de uma era. O iPhone foi lançado em 2007, logo depois do YouTube. E veja a relevância e como ele transformou os celulares, que eram celulares simples, para celulares inteligentes, conectados na internet dia e noite, e agora com 5G. O Instagram, 2010. Percebe como é tudo muito recente, irmãos? O WhatsApp, 2009 nos Estados Unidos e 2010 no Brasil. O TikTok, que ganhou a geração mais nova, porque são vídeos curtos, né, que é uma rede social de vídeos curtos. Compartilha porque ninguém tem mais paciência para ficar assistindo vídeos longos. Aliás, essa é uma das diferenças das gerações, porque as gerações mais antigas, elas conseguem fazer leituras mais extensas. Ela consegue, por mais tempo, manter a concentração. As gerações mais novas, não, elas preferem conteúdos curtos. Por isso que surgiram mídias sociais, como, por exemplo, o YouTube, aliás, o Instagram e o TikTok. O Instagram para compartilhar só imagens muito rápidas e vamos para o próximo, rolagem de tela. Quando nós olhamos para os demais, nós vemos também o TikTok, que são vídeos de até 15 segundos, porque ninguém tem paciência mais para ficar o uso extensivo dessas informações. E esta é a geração marcada por essa pressa, marcada por essa ansiedade. Então, tudo isso para mostrar que tem muita gente conectada, muito crente conectado, que a forma de consumir informação, conhecimento, ela mudou. E aí eu gosto de uma frase que ela vai mostrar, e por que eu estou falando tanto das tecnologias? Né? Porque nós estamos mostrando justamente o confronto que há entre a geração analógica e a geração digital. Ou seja, existe uma mudança significativa na forma como eu me conecto com essas gerações distintas. Existem características. Quando a gente fala das gerações mais modernas, como nós vamos falar mais à frente, a gente fala de gente que já nasceu na internet.
Não tem como tirar a internet deles, são os nativos digitais. Mas quando nós falamos com uma geração mais experiente, se é que podemos dizer assim, toda essa forma de pensamento, ela permanece. E aí quando a gente olha para o celular, olha lá, o celular matou o telefone fixo, matou a TV, matou o computador, matou o relógio, a câmera fotográfica, o rádio, lanterna, espelho, jornal, livros, revista, videogame, carteira, calendário de mesa, cartão do banco. Não é verdade? Matou tudo isso? Matou não, né? Trouxe tudo para dentro dele. Nós temos uma dependência muito grande e um produto altamente tecnológico em nossas mãos. Uma verdadeira arma. E quem escreveu essa frase não é minha, esse pensamento, ele escreveu que ele é mais poderoso do que uma bomba. Porque também pode matar. Pode matar famílias, pode matar casamentos, pode acabar com a nossa vista, pode acabar com a nossa coluna. Mas eu não queria focar na parte ruim do que o celular representa. Eu queria focar na parte boa. A parte boa é o que ele trouxe para a palma das nossas mãos. Quantos estudos, esboços, quantos conhecimentos, e-books, livros que nós temos hoje na palma da nossa mão. Às vezes eu vou viajar e eu vou ficar uma viagem muitas horas. Eu pego viagens de 8, 12 horas às vezes. E eu fico no celular e antes eu já faço um trabalho. Eu baixo todos os vídeos de estudo, baixo 2 livros ali para que eu possa ler e vou estudando durante a viagem. Quando que isso seria possível na geração analógica? No mínimo a gente teria que carregar livros na mão, não é verdade? Então a gente tem um acesso ao conhecimento. E o nosso estímulo é para que a gente use o que vem de bom nessa tecnologia para trabalhar. Outra forma de representação que mostra desde o celular lá atrás, eu lembro que em 1999, meu pai teve um celular desse aqui, ó. Era um tijolão, né? A gente carregava e era uma coisa excepcional, chique, assim, né? Quem tinha era o executivo da época, era o empresário, era algo muito... A gente não tinha acesso. E não tinha nem internet 3G. Não tinha nada, não tinha velocidade, era só para falar mesmo. Hoje o nosso telefone celular até fala. Não é verdade? Porque avançou tanto que até conversar você pode. E aí a gente entra nesse conflito, né? Porque no meio do caminho, o que a gente tem? Um avanço exponencial, significativo da tecnologia, que mudou todas as formas da nossa vida, a forma como a gente aprende, a forma como a gente ensina, a forma como a gente adquire informação, como a gente consome, como a gente compra, como a gente paga nossas contas. Mas, quando a gente leva isso para um estudo de gerações, e isso é uma imagem padrão que mostra que os pesquisadores, estudiosos, classificam as gerações em pelo menos 4 grupos. Já tem outro, tá? Tem a geração alfa, que são os mais novos, ou seja, isso vai incrementando. Mas o que a gente mostra dessas diferentes gerações aqui, né? Quando a gente fala dos baby boomers lá, o que seria isso? É uma palavra americana, porque veio de fato dos Estados Unidos, uma época pós-guerra, onde houve um crescimento significativo da população. E numa época pós-guerra, a população ela sofreu um aumento significativo e uma prosperidade também. O que fez com que essas pessoas, nascidas naquela época, que hoje são a geração adulta da terceira idade, ela tem uma visão de vida diferente. São pessoas que já estão estabilizadas, têm uma forma de pensar, têm uma forma analógica de receber o conhecimento. Ou seja, ele processa aquilo de uma maneira diferente do que nós, mais jovens, hoje processamos. Da mesma forma, isso vem avançando para a geração X, geração Y, geração Z. E aqui eu mostro que o que diferencia um do outro. Então, quando a gente fala de, por exemplo, baby boomers, quem nasceu entre 45 e 60. Quem nasceu entre 45 e 60 tem uma outra forma de se comunicar. Hoje já são pessoas mais experientes, são pessoas mais pacientes, são as pessoas que preferem uma comunicação mais clara, que leem muito atentamente ao conteúdo. Entre 60 e 85, eu, por exemplo, nasci em 84, faço parte da geração Y. Mas eu observei uma característica, e nós, cada vez mais, né? Até essa geração Z aqui, que nasceu em 95 e diante, ou até a Y, que nasceu em 95 e diante, nós aqui somos uma geração analógica que veio até aqui. E aqui para cá já é uma geração digital, porque já experimentou
essas inovações, já nasceu um contexto em que havia mais exposição da internet. Isso vai evoluindo, ó, geração X, geração Y, geração Z, geração alfa, que é de 2010 em diante. A alfa já é 2010 em diante. Geração Y, entre 80 e 95. E essas gerações têm diferentes características de aprendizado. Essas gerações ela têm diferentes formas de comunicação. E nós temos que conviver numa sala de adulto, vamos pensar aqui, a partir de Y até Y, né? Cada vez mais recente, nós estamos em 2024, até 2000, se a gente considerar um adulto a partir de 21 anos, a gente já vai ter um adulto mais jovem ali, que já vem dessa geração nova, e a gente tem os mais idosos, que já vem de uma outra forma de aprendizado. Mas o que nós todos temos em comum? As metodologias novas de ensino, de pesquisa, de aquisição de conhecimento. E neste processo de comunicar para diferentes gerações, tem uma coisa que não mudou. Isso é teoria, isso não mudou. O processo de comunicação entre duas partes. Você tem o emissor, você tem o receptor, eu transmitindo uma mensagem para vocês, vocês recebem esse código, decodifica na mente de vocês e corresponde esse código. Ou seja, existem códigos mentais que nós devemos comunicar. Exemplo, se um senhor de 50 anos vai fazer uma palestra para crianças, usando uma linguagem de adultos, são códigos mentais diferentes. Então, aquela palestra pode até ser boa, mas ela não vai fluir, não vai atingir o objetivo dela, que é produzir o conhecimento, porque nós estamos falando de contextos diferentes. Então, nós temos que ter cuidado com o processo de comunicação entre as partes para essas diferentes gerações. Porque as diferentes gerações, elas têm códigos de interpretação diferentes. Por isso que eu disse, sempre que possível, ter uma classe de irmãs, irmãs falando para irmãs. São códigos mentais já mais parecidos, onde as irmãs já vivem um contexto familiar, sejam mulheres de negócio, sejam donas de casa, elas já sabem dos desafios e têm códigos mentais semelhantes, mas da mesma forma, os homens mais maduros, códigos mentais diferentes. Os jovens, como é que nós criamos uma mensagem que produz essa clareza? Como é que nós estudamos a lição dentro do seu método e convertemos isso em um código mental que seja acessível às diferentes pessoas que estão trabalhando naquela sala? Outro ponto importante aqui, o que é a geração analógica? Ficou bem pequenininha aqui embaixo por algum motivo, mas basicamente o que ela fala? São aquelas pessoas que nasceram antes da tecnologia digital, que nasceram antes do celular, que nasceram antes dos tablets, que nasceram antes desse processo global de comunicação da internet, e que por crescer em épocas diferentes, né, com sinais analógicos, é uma relação totalmente diferente da tecnologia. E aí entra algumas características, por exemplo, familiaridade com tecnologias analógicas, televisões de tubo, telefone fixo, descagem por disco, fita cassete, isso era a realidade que a gente vivia alguns anos atrás. Quando a gente vai para a comunicação offline, o que é isso? Comunicação fora de internet. É falar mesmo, pessoa para pessoa, olho no olho, né? Hoje em dia, a coisa mais difícil que a gente tem é conversar com uma pessoa olho no olho. Às vezes eu estou falando com a pessoa a semana inteira e eu não a vejo pessoalmente. Às vezes até dentro de casa as famílias se comunicam por celular, não é verdade? Então, em vez de comunicação digital, hoje é muito fácil. Antigamente saiu o SMS, hoje nem SMS mandam mais, é só o WhatsApp. Já está ali na ponta do dedo. Valorizar essa comunicação também faz parte da nós como professores, ou seja, manter um grupo de WhatsApp, ir onde os alunos estão, conhecer as mídias que os alunos utilizam, onde se realizam esses debates, onde que a gente compartilha informações ainda nessas mídias. Por quê? Comunicação offline não vai deixar de existir para aqueles que já estão acostumados, mas para gerações mais novas, eles vão preferir os meios digitais. O que mais a geração analógica tem? Paciência e resolução de problemas. Então, isso é uma coisa que a gente vai vendo com a idade, né? Que para nós fica mais fácil. Por quê? Antigamente a gente tem muito impulso, quer resolver tudo muito rapidamente. Agora a gente tem uma capacidade de parar, analisar, ponderar, tomar algumas decisões antes de partir para uma decisão. Mas isso é o quê? Geração analógica. Se é geração analógica, a gente vai compartilhar isso com a geração digital, porque isso é tão importante quanto na geração streaming. Menor exposição e valorização da privacidade. Pessoas que são mais
discretas. E aí, quando eu falo valorização da privacidade, veja só, hoje em dia, com o surgimento das mídias sociais, o que acontece como tendência? Compartilhar-se tudo. Ah, vou no restaurante tal, foto do prato. Ah, eu vou na igreja tal, foto da igreja. Ah, estou reunido com meus amigos aqui num encontro de sexta-feira. Então, foto dos encontros dos amigos, marca os amigos, coloca tudo na mídia. Existe essa ansiedade. Ao passo que a geração analógica é uma geração que cresceu de uma forma mais privativa, que prefere viver a sua vida. A gente até observa, mas posta menos. Essa é uma diferença significativa. Essa diferença, querer essa privacidade. Outro tema, agora a gente faz o inverso, né? A gente falou que quem era da era analógica nasceu antes dessas transformações tecnológicas. No entanto, nós estamos na ativa, porque acumulamos para nós conhecimento, acumulamos para nós experiência e precisamos transmitir isso para a classe adulta. E eu preciso transmitir tanto para quem é da minha idade, quanto para quem tem uma idade superior, quanto para quem tem uma idade menor. Só que o que acaba acontecendo é que quem tem uma idade menor, os mais jovens, tem mais acesso à informação e mais familiaridade com a tecnologia. Logo, o que acontece? São os que mais questionam, são os que mais são influenciados. Por isso que nós não podemos abandonar as tecnologias para poder ensinar essas pessoas também. E não podemos desprezar a experiência dos mais velhos também. Então, faz parte da nossa atividade como professor equilibrar, conhecer cada aluno, identificar as gerações. É por isso que o material apresenta as gerações, para que nós possamos identificar as gerações, ter consciência que cada um tem um código mental diferente, mas que, no geral, eu, como expositor da palavra, eu não posso fugir da Bíblia, mas eu tenho que me comunicar de uma maneira diferente. Eu preciso fazer uso das mídias, eu preciso fazer uso dos recursos visuais. E a era digital é esse período que já vem depois da tecnologia, computadores, smartphones. Olha o que eu deixei em negrita aqui, se tornou onipresente em todo lugar. Hoje nós estamos usando um computador, hoje nós estamos usando a internet, hoje os irmãos têm acesso. E aí a gente avança um pouquinho mais, e eu falo com um pouquinho de propriedade, irmãos, porque eu acompanhei a transformação digital. Desde 1999 eu trabalho na área de tecnologia da informação. E eu acompanhei cada avanço que a tecnologia trouxe para a sociedade. E hoje eu trabalho numa empresa que é uma empresa especializada em inteligência artificial, onde nós trazemos a inteligência artificial para grandes empresas. E é assustador, eu não consigo descrever para vocês aqui de maneira muito fácil, sem que eu tenha que gastar muito tempo discutindo esse assunto, como isso está mudando a vida da sociedade. Mas eu vou trazer apenas algumas ilustrações para mostrar o que é a inteligência artificial. Veja só, deixa eu dar o play nesse vídeo aqui. Esse vídeo, isso daqui é um robô. My name is Aura, and I am an interactive learning robot, which means that I learn from humans who want to talk to me, like this human here in blue. What is your question for Aura? What do you think of the book I, Robot? What does Aura think about the book I, Robot? What an interesting question. As an AI, I do not form opinions. However, iRobot is a significant work in science fiction, exploring themes around robotics and ethics. Thank you for your question, human. Isso aqui foi um evento que eu estive agora em fevereiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde a gente visitou um espaço tecnológico, e este robô, que ganhou uma forma física, ele é o principal motor de inteligência artificial que existe no momento, onde você perguntava para ele qualquer assunto, e ele respondia para você qualquer assunto. Isso é real. Eu estive lá, eu gravei, eu fiz algumas perguntas para esse robô, e o mais interessante ainda é que essa tecnologia ela vem se expandindo, ela ganhou a forma física agora, porque até então ela é intangível, você não pode ver, está no seu celular, mas você não vê, está no site que você entra, mas você não vê, está naquela sugestão de compra que você recebe, mas você não vê. Ela está permeada ali. Quando eu digitar agora no Google aqui, me explique para mim o que significa esse termo, você vai ver uma coisa chamada IA, Inteligência Artificial Generativa.
O que é a generativa? Que gera conteúdo na hora. Ele processa, ele não vai mais consultar uma base de dados e te dar uma resposta pronta. Ele vai criar a resposta na hora. E aí a generativa ela está transformando a forma como nós nos comunicamos, como nós realizamos negócios. E ele responde qualquer assunto. Por quê? Porque ele ganhou uma forma acelerada, é um supercomputador por detrás, que já percorreu a internet inteira, todo o conteúdo que ele achou, ele aprendeu. E ele cria a resposta. Inclusive temas bíblicos. Tem pregadores hoje que já estão lançando mão da inteligência artificial para transmitir seus conteúdos. Isso é uma realidade. Vou passar aqui. E aqui eu trouxe só um exemplo, não precisa se preocupar em ler. Uma financeira, lá nos Estados Unidos. Ela implementou inteligência artificial para fazer o atendimento de crédito. A pessoa entra, estou precisando de dinheiro, coloca seu CPF aqui, coloca as informações. Ela usou a IA generativa, a inteligência artificial, para fazer o atendimento ao cliente, e você conversa com ele e acha que está falando com uma pessoa física. Porque eles colocam lá dentro até os trejeitos, até os vícios de linguagem, a maneira como que seria uma pessoa mesmo. Resultado, um simples trabalho com um chat reduziu 700 funcionários. Será que nós vamos ser demitidos como professores da EBD, substituídos pela inteligência artificial? Acredito que não, né? Mas nós temos que conhecer o mundo que nós estamos pisando. A inteligência artificial está gerando um novo conteúdo, e eu vou fazer uma demonstração aqui com vocês daqui a pouco, como é que a gente monta um sermão ou uma aula, uma estrutura de uma aula, em apenas perguntando para a inteligência artificial. São recursos, você precisa saber. Entra lá. Por quê? Porque a inteligência artificial está bebendo de que fonte? De múltiplas fontes na internet. E ela está sugerindo o quê? Aquilo que ela aprendeu, que ela acha que é certo. Então o aluno às vezes vai trazer um conteúdo que ele colocou lá no chat GPT, que é uma das ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje, que ele vai achar que aquilo é uma realidade bíblica, só que aquilo é uma heresia artificial, gerada por uma inteligência artificial. Por isso que nós temos que conhecer os recursos que estão à disposição das pessoas, porque o inimigo, dentro das suas sutilezas, ele é ardiloso e vai plantando conhecimento na cabeça das pessoas que não é verdadeiro. Mas deixa eu avançar para o tempo. Neuralink, alguém já ouviu falar disso? Mais recentemente saiu a notícia, né? O que é isso? É o Elon Musk, é o nome do cara que é sul-africano, que vive nos Estados Unidos, é o cara mais rico do mundo, que lança foguete volta, é uma coisa terrível, a ciência que tem esse homem. E ele falou o seguinte, veja só, tem muita gente obesa no mundo, tem muita gente deficiente, tem muita gente com problema que eu acho que a gente pode resolver. Como que se resolve? Coloca um chip na cabeça dele e ele vai controlar todo o computador, ele vai ficar conectado 24 horas na internet, e aí você vai conseguir controlar pensamento, controlar ansiedade, resolver todos os seus problemas de maneira artificial. E teve gente que aceitou isso foi em 2017. Olha lá. Essa semana, o bilionário Elon Musk anunciou que uma de suas empresas implantou o primeiro chip no cérebro de um ser humano. O projeto foi apresentado como uma grande novidade tecnológica de conexão sem fio da mente humana com os computadores. Mas será que é isso mesmo? Ou só mais uma ação de marketing de Elon Musk? É o que mostra o repórter Álvaro Pereira Júnior. Os nerds de todo mundo se uniram para admirar o que era a última novidade de Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Com um chip implantado no cérebro, o macaco Pager jogava videogame só com o pensamento. Tudo obra de uma das empresas do magnata sul-africano. No canal oficial da companhia, o vídeo já foi visto 6.600.000 vezes. Esta semana, 2 anos depois, um novo anúncio de impacto. Numa rede social cujo dono também é ele próprio, Musk revelou que um chip igual ao do macaco Pager tinha sido instalado no cérebro de um paciente humano e que a pessoa passava bem, um dia depois da operação. Então, o esquema é o seguinte: o chip, que é o processador em si, ele tem mais ou menos o tamanho da moeda de R$1. E ele não fica dentro do cérebro, ele fica no crânio, junto ao osso. É um neurocirurgião que vai lá e faz um buraquinho, faz uma incisão para instalar o chip. E aí o que entra mesmo no cérebro são esses filamentos finíssimos, muito mais finos que um fio de cabelo. 64 fiozinhos bem flexíveis com 16 eletrodos em cada um.
Os filamentos são inseridos no cérebro não mais por um médico humano, mas por um robô cirurgião, também da Neuralink. Os microfiozinhos captam os sinais do cérebro numa quantidade 10 vezes maior do que os equipamentos usados até agora. E aí mandam tudo para o chip. Semana passada, 2 semanas atrás, saiu. Mostrou o primeiro paciente já que está usando isso aí, ó. Começou testando em porco, já está em gente e está funcionando. Essa pessoa, ela é uma pessoa tetraplégica, durante o mergulho ela bateu a cabeça, perdeu os movimentos daqui para baixo, mas hoje ele está super ativo, usando um implante cerebral para conversar, para jogar online. Todos os movimentos que ele tinha no corpo, qual que é o próximo passo? Fazer os órgãos voltar a funcionar. Isso é a realidade, isso é o contexto que nós estamos vivendo de avanço da ciência, de multiplicação do conhecimento. E isso tudo vai combinar com o quê? Com a volta do anticristo. Todas as pessoas conectadas, dependentes, recebendo alimento digital 24/7. Por isso que vocês têm um papel crucial na transmissão da verdadeira palavra de Deus. Aquilo que está aqui, que tem que ser passado de geração em geração, que era passado para os filhos, que vai sendo passado para os alunos, esses princípios que nos permeiam. E outra coisa, uma notícia para quem usa a Bíblia digital, né? Já abandonou a Bíblia física e usa só a Bíblia no celular. Basta um clique de um governo autoritário para tirar a Bíblia do seu celular. Outra coisa, a gente já não pode garantir daqui para frente, com a geração de conteúdo dinâmico, que aquela mensagem ela não foi adulterada na sua essência. Por isso, valorize a Bíblia física. Analise as diferentes traduções. Incentive os seus alunos a carregar sempre o seu volume. Não importa, porque essa a gente ainda pode confiar. E é a palavra de Deus, nossa ferramenta de trabalho principal. Eu não posso trazer o celular para a sala de aula, o notebook, apresentações e beber de uma fonte errada, porque senão eu vou transmitir conteúdo errado. Percebe a ameaça? Por que eu mostrei tanta coisa, tanta evolução? Porque esse é o nosso contexto como professores. Nós temos que tomar cuidado com a fonte que nós estamos bebendo. Nós temos sempre ir lá folhear, fazer que nem a igreja de Bereia, folhear a Bíblia, deixa eu ver se isso daqui está aqui mesmo, deixa eu ver se é dessa maneira, porque às vezes a gente recebe no YouTube mensagens tão persuasivas, tão bonitas, uma entonação, uma eloquência, um pregador tão famoso, e a gente dá glória, a gente fala, muitas pessoas começam a compartilhar, mas a gente fala, deixa eu ver se isso aqui é heresia. Vamos consultar na fonte. E às vezes a gente até coloca vídeo sem consultar a fonte, porque acha bonito, porque emociona, mas sempre de olho na palavra. Bom, avançando aqui, ele conta um pouquinho, e aí eu fiz um comentário aqui, dizer que a ciência se multiplicará, ou a saber, ou a ciência, né? Quer dizer que esse conhecimento é exponencial, é um conhecimento que ele não cresce assim duplicado. E aí a gente vai crescer, antigamente sim, era dobrado, a cada ano uma medida, ia dobrando o nível de conhecimento. Mas agora não, de uma geração para outra, o volume de conhecimento é dobrado a cada 4 ou 5 anos. Isso é velocidade, isso é conhecimento. Isso é o que estamos passando nos nossos tempos. E de verdade, nós passamos aqui por uma fase de pandemia. Quando nós passamos pela fase de pandemia, o processo de transformação digital das empresas, as empresas cresceram, evoluíram. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, que eu acredito que todos conhecem, a Microsoft. E todo o processo que a gente vinha de evangelização digital, chegou na pandemia, todo mundo teve que se digitalizar. Era questão de sobrevivência para os negócios. Então nós chegamos à seguinte conclusão, depois de pesquisas de adoção, que a partir da pandemia, as empresas elas cresceram o equivalente a 3 a 4 anos em 1 ano. Adoção, transformação digital. Ou seja, até os pequenos negócios foram afetados, a forma como eles faziam negócios. Mas, olha ali a mensagem a Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. As oposições falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Nós temos que guardar esse depósito, esse aprendizado. Nós ficamos impressionados sim com a ciência, mas sabemos que a Bíblia na sua sabedoria já contempla tudo, como Daniel já disse, mas ao mesmo tempo valorizando aquele depósito que nos foi confiado, a porção da palavra de Deus. E aí a gente vai tentar estudar várias metodologias, o que significa cada tipo de aula, e a gente chega a alguns conselhos práticos, já que nós estamos numa oficina prática, né?
Primeiro, nós temos muitos desafios. Primeiro, a gente tem um tema que já foi elaborado dentro de um método. Se nós olharmos as revistas, nós temos adultos, crianças e até algumas faixas de criança, e temos jovens e temos adolescentes. O que isso significa lá para quem criou o currículo da CPAD? Que eu tenho diferentes códigos para me comunicar. E o meu código para os adultos, o que eu tenho que tomar cuidado? Não ser uma mensagem que seja muito chata, que seja aquela mensagem, eu chamo de mensagem anestésica, ou seja, você começa a falar, você olha para o lado, o irmão está dormindo dentro da sala de aula. Então, trazer um pouco mais de dinamismo, buscar a fonte que está lá fora de conhecimento, traduzir isso dentro da revista, observando o método que foi proposto, e levar isso para os irmãos. Mas como que eu faço com que isso não seja tão chato? Apresentando recursos no tempo certo. Antigamente, a gente tinha um recurso que era o flip chart, né? A gente pegava assim, a folha, riscava, vira a folha. Esse é o flip chart. Agora nós temos a lousa, também nós podemos escrever. Aí nós temos algo melhor ainda, que é reutilizado, que é prático, que são os slides, que eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque já me adaptei, eu vim implementando tecnologia há muito tempo, então para mim é muito tranquilo. Mas todos os irmãos têm que adotar slides? Não. Todos os professores são melhor que os alunos, conhecem mais que os alunos? Não. Mas nós temos que saber lidar com esses desafios que esses tempos nos trazem. E apresentar dentro do nosso melhor método, a Bíblia. Saber confrontar o ensino errado, que foi multiplicado, a ciência que foi multiplicada de maneira errada, confrontando com a santa palavra de Deus. Outras mensagens, aquela mensagem que não tem gosto de nada, ideia sem novidade, sem brilho. Se eu só chegar na sala de aula e ler a revista, eu vou acrescentar algo novo para os meus alunos? Então, só ler a revista não adianta, irmãos. A aula que só lê a revista, desculpa, não sei se tem irmãos aqui que só leem a revista, mas eu tenho algo a confessar para vocês. Eu já fiz entrevista com alunos, eles não gostam desse processo. Mas também não lê nada da revista, tem os irmãos, mas que estão habituados àquele método, também não gostam. Então, cuidado com os extremos. Não é nem não ler nada, e também só ficar lendo a revista. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Como que eu leio a parte importante, trago algo novo, uma notícia nova, ou trago um conhecimento, e ao mesmo tempo eu vou trazer essas informações. Outra coisa, aquilo que é muito óbvio. Por exemplo, quem não se salvar vai se perder. É um exemplo básico, mas tem muitos exemplos básicos, óbvios. Sair um pouco do óbvio. O conhecimento traz isso para nós. A pesquisa, a busca, a preparação da aula é olhar para a revista e falar, e para a palavra de Deus, falar, meu Deus, que tipo de contextualização posso trazer para essa palavra? Outra coisa, aquilo que vai trazer conteúdo sensacionalista, que vai trazer o pior exemplo da sociedade, traz para a sala de aula, gera aquele debate, perde-se o tempo da aula, acabou a aula e não explorou o tema central. Isso acontece? Acontece. E os alunos trocam feedback entre si, eles comentam. Outra, aquilo que você fica reportando as últimas notícias, colocando coisas que aconteceram da semana, aquilo que é uma notícia que você parece que é um repórter, está contando tudo o que aconteceu, é antenado somente com Cidade Alerta. Mas não consegue falar da Bíblia durante a sala de aula. Veja como é difícil, irmãos, administrar. O trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso. É um trabalho que exige intelecto, que exige uma vida de dedicação, oração. Não vou entrar nesses tópicos, porque as outras plenárias já falaram sobre isso. Mas é como é que eu, dentro desse contexto, ainda trago algo novo dentro do contexto tecnológico. E outro, tem irmãos que são os marqueteiros, né, que a gente chama. É marketing da igreja. Ah, meu pastor, minha igreja, não sei o quê. Tudo bem, irmão, nós estamos na mesma igreja, é uma bênção. Mas eu não preciso ficar só exaltando as características, qualidades, benefícios, bondades da minha igreja. Eu preciso pregar a palavra. Fala como Paulo, Timóteo, prega a palavra. Fala da palavra, abre a Bíblia, leia o versículo bíblico, fala de Jesus. Então, nós devemos tomar cuidados com esse tipo de informação. Outra coisa, não tem como eu falar de dar aula sem falar de psicopedagogia. Sem falar, e aí tem um pesquisador, que é o William Glasser, que ele fez uma pirâmide de aprendizado. Claro que foi baseado de pesquisa, isso aqui já é o resumo da pesquisa dele. Mas o que isso traz de informação importante para nós? Isso você tem na sua planilha aí, ó, como aprendemos. Acho que na planilha, na página 68, fica mais fácil de visualizar. Aqui diz o seguinte, nós aprendemos, retemos essa informação, né? 10% de quando nós lemos. 20% de quando nós
ouvimos, é o escutar. Então, nossa retenção, ela é maior quando você lê, ela dobra quando você escuta, e ela avança ainda para 30% como você vê. Então, nós já estamos testando aqui os sentidos, né? Nós já estamos escutando, nós já estamos vendo, visualizando de uma maneira gráfica. Se eu mostrar só texto aqui para vocês, será que isso ia fixar tão bem quanto a gente vê essa pirâmide? Começa ali com leitura, escuta, visualização. E aí quando você junta os dois, vê e ouve, melhor ainda. E isso você vai ver que vai bater com a geração digital. Por quê? Porque a geração digital, ela está no YouTube, ela está no TikTok, ela está ouvindo e ela está vendo. E aí quando você junta a leitura, por exemplo, é algo que vem perdendo, pelo menos a leitura dos livros, né? Ela vem perdendo popularidade, tanto é que nós temos um grande volume de livrarias que estão sendo fechadas, por falta de público, por um alto custo de manutenção e um baixo retorno, especialmente porque agora tudo virou mídia digital. Então está tudo, isso vai fazendo sentido cada vez mais. E aí vem uma informação importante que eu queria também comentar com vocês. Quando nós olhamos que a aprendizagem passiva, ela vem até aqui, ó. Ler, escutar, ver, escutar. Só que existe ainda a coisa melhor, que é a aprendizagem ativa, quando você conversa, debate, reproduz, traz uma aplicação prática, traz um testemunho, classifica isso, discute numa sociedade. E aí vem uma transformação que talvez vocês não tenham percebido, mas eu vou contar para vocês. Vejam as mídias sociais. O que as mídias sociais permitem, em sua essência? Interação, interagir. Porque todo mundo quer pôr sua opinião. Acontece alguma coisa, todo mundo vai lá, compartilha. Primeiro, compartilha. Depois, interage, escreve. Manda para os outros. Isso é interação. Veja como funciona a geração digital. Baseada na interação, interagindo um com os outros, trocando informação entre si, quer saber tudo, todo mundo tem sua opinião. Você pega um vídeo com muitas visualizações lá, você vai ver o tanto de opiniões diversas que você encontra. Todo mundo tem voz, todo mundo quer expor, todo mundo quer compartilhar seu conteúdo. Essa é a geração digital. Essa foi uma mudança significativa que ocorreu entre a geração analógica, que era mais privada, focada em privacidade, para a geração digital. Como é que nós tiramos proveito disso enquanto professores? E aí você vai, obviamente, para a prática, obviamente, para o ensino aos outros, e graças a Deus que nós estamos ali no ensino aos outros, né? Porque, olha a importância disso. O tempo que a gente se dedica estudando, explorando, resumindo, estruturando, generalizando, elaborando, ilustrando, é 95% a nossa taxa de retenção desse aprendizado. Isso reflete o quê? Na prática. Aí você vai vendo, reflete na prática, e a gente tem conteúdo para conversar, para debater. Então, a experiência no estudo, na elaboração, na pesquisa, na sumarização, sabendo reconhecer os recursos que a tecnologia trouxe de bom para nós, e com esse senso de crítica, com esse senso de analisar tudo, reter o que é bom, a gente conseguir chegar a uma estruturação de uma aula relevante para os nossos alunos. Então, nós estamos aqui, ó. Nós temos a maior taxa de aprendizagem, de retenção. E à medida que a gente vai passando, a gente vai reduzindo. Se eu só leio, eu estou aprendendo menos. Então, o que a gente tira aí disso daí? Utilizar diferentes técnicas. Aqueles que conhecem, que manejam bem a tecnologia, por que não se dedicar um tempo a estruturar, sumarizar em pontos, um slide, preparar, aqueles que têm familiaridade com o computador. Aqueles que, sempre que possível, trazer um vídeo. O vídeo é muito bom. O vídeo ele ativa uma área do nosso cérebro que permite uma compreensão melhor do conteúdo que está sendo explicado. Então, é muito bom trazer esse tipo de recurso. Outra coisa, ilustrações para temas complexos. Nós temos um grupo de subsídios para EBD, aqui em São Bernardo, que começou de uma iniciativa lá atrás, entre nós ali da sede. Vamos criar um grupo para começar a compartilhar conteúdo. E a gente tem aí um irmão na internet chamado EBD Views. Ele tem um canal EBD Views. Quem conhece EBD Views? Poucos conhecem. Mas ele traz ilustrações preciosas para a gente. Porque ele pega uma passagem bíblica e traduz isso numa imagem. Brother Bíblia é outro recurso que a gente tem.
e traz ilustrações que trazem um tema, e você bate o olho, é fácil identificar. Seu aluno bate o olho, ele consegue trazer isso para a realidade dele. E usar a interação como ocorre nas mídias sociais. Então, ter um grupo com seus alunos, manter uma troca de informações sobre ele, um feedback, compartilhar conteúdo, trazer informações, porque essas informações te permitem conhecer mais o seu aluno. E se você conhece melhor o seu aluno, você consegue se aproximar do código mental dele mais facilmente. Você consegue ser mais relevante na vida dele. Você consegue usar melhor a imensidão de recursos que você tem para traduzir esse conhecimento. E aí a gente fala, e o que torna uma aula relevante? Uma aula relevante, especialmente, é aquela que traz um contexto atual. E aí eu trouxe até uma frase aqui, né? Ensinar agora é muito mais difícil do que ensinar alguns anos atrás. Não sei se vocês compartilham disso comigo. Quem compartilha desse pensamento? Veja só, a grande maioria. E nós entendemos por que isso acontece. Porque nós saímos lá da época da datilografia, dos livros, que a gente volumava os livros e ficava fazendo pesquisas, aquelas buscas. E agora a gente tem uma fonte digital, disponível 24/7. Esse é o ponto central. Teologia. Hoje o acesso à teologia, a gente começa, pesquisa ali na internet, curso de teologia. Vai aparecer tanto curso de teologia, irmão. Só não estuda teologia quem não quer. Só que a fonte, será que ela está comprometida? O que será que estão ensinando nesse curso de teologia? Esses dias eu recebi um WhatsApp, não sei como conseguiram o meu número. Tem a sua carteirinha de pastor. Olha aqui, ó, aí ele dá um kit lá, te dou um curso de teologia, já te dou no curso, o brinde do curso, sabe qual que é? Uma carteirinha de pastor. Por isso, irmãos, que a gente tem que valorizar a forma tradicional de estudo da Bíblia, acrescentar, conhecer o meio. Quem estava na plenária do pastor Joelson ontem, entendeu essa importância de eu estar presente nas mídias, conhecer o meu entorno, saber utilizar o melhor desse entorno para poder transmitir aquilo que é genuíno, aquilo que é essencial para nós. Então, assim, é mais difícil, porque, é como eu disse, às vezes na sala de aula tem alguém que pesquisa aquele conteúdo e contradiz você. E aí a gente tem que analisar contexto. Por exemplo, a gente tem que analisar a tradução da Bíblia. Quantas confusões eu já vi por causa de tradução de Bíblia? Isso gera um falso entendimento na pessoa, o uso incorreto, retira um texto do contexto e gera um pretexto. Como a gente já sabe disso. Então estamos vivendo, olha a frase que eu usei aqui, entre aspas, né? Entre aspas, porque é isso, é uma concorrência. Enquanto você tem uma fala, você tem uma vida para zelar, você tem um testemunho, a Bíblia diz que conhecereis a árvore pelo fruto. Então nós como professores temos que ter uma vida, e nós temos um tribunal privilegiado diante de Deus ainda, porque aquilo que a gente ensina não podemos, como o apóstolo Paulo disse, ser reprovados daquilo que a gente ensina. Mas nós sabemos a fonte que nós estamos bebendo. Como é que eu trago equilíbrio entre espiritualidade e tecnologia para comunicar para diferentes gerações, sem perder o que aquela era digital trouxe de bom para nós? O desafio não é pequeno, mas nós vamos encerrar falando sobre o poder do Espírito Santo, que nos capacita ainda nessa era. Foi assim durante todas as gerações. Por que nós vamos falhar nesse compromisso agora? Não, nós não vamos falhar. Nós vamos utilizar o que há de melhor para entregar a mensagem cristocêntrica. Muito bem. Outra coisa, avançando aqui um pouquinho. Por que a gente deve ser relevante na nossa fala? Porque hoje os estudos mostram que o tempo de atenção das pessoas ele está cada vez menor. Ou seja, a tolerância. É possível que tenha alguém aqui que já se desligou mentalmente. É possível que nas nossas salas, durante a aula, a pessoa vai todos os domingos, o corpo vai lá. Mas a cabeça fica em casa. Ai, aquela louça, ai, aquele trabalho, outro, tem que comprar aquele carro, ou tem que pintar minha casa, outro, ai, tem que fazer o trabalho da faculdade. É possível. E como é que nós valorizamos esse domingo, essa oportunidade única que Deus nos deu, como tradição da Assembleia de Deus? Porque eu já fui em igreja. Quando eu mudei do Brasil, fui para Costa Rica, vivi um tempo lá.
A igreja era ótima, só tinha um probleminha. Não tinha escola dominical. Mas o louvor era uma benção. Nossa, era tudo de primeira. Nossa, aquelas igrejas dos sonhos. Mas a minha alma, eu estava uma fome. Aquele momento de estudo da palavra, de você chegar no domingo de manhã, sentar e aprender, debater, conversar sobre a Bíblia. Não tinha. E isso está se multiplicando aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos já é uma tendência. O culto ele tem uma liturgia totalmente diferente. O culto geralmente é nos domingos pela manhã, e aí você tem 3 cultos de manhã. Um culto das 8 às 9, um culto das 9 às 10, um culto das 10 às 11. Meio-dia já está todo mundo almoçando em casa, feliz, e só no próximo domingo. E nós temos uma oportunidade, que é todos os domingos pela manhã, de discutir a palavra de Deus, de aprender. E eu tenho alunos aqui, quantas vezes a gente sai edificado da casa de Deus, coração, meu Deus, mas que coisa tremenda que falaram ali hoje, meu Deus, meu coração, você vai para casa, almoça, às vezes você faz um churrasquinho, às vezes vai limpar um carro, e você fica mastigando aquilo, aquele gosto, aquele sabor, às vezes na semana, que o Espírito Santo capacite cada um de vocês, para que a aula de vocês seja relevante, para que vocês possam impactar vidas, e se interessar pelas pessoas. Eu não quero entrar no tema de outros palestrantes, mas, por exemplo, conhecer o aluno de vocês, orar pelo aluno de vocês, falar com o aluno de vocês. Eu também tive que aprender até a falar com meus alunos, porque eu tinha aluno que não ia na EBD, e eu ficava ofendido com isso, achava que ele tinha alguma coisa contra ela. Eu falei, irmão, por que você não vai na EBD? Até na forma de você falar com os alunos, é diferente. Eu falei, irmão, eu senti sua falta lá, irmão, uma benção, quando o irmão puder, vai. Porque às vezes a gente não conhece o problema que ele está passando, a gente julga, olha lá, às vezes fala até com palavra errada, né? Já vi professor falando, viu? Olha lá, vagabundo, ó, fica em casa lá e não vem para a aula da escola dominical. Perdão pela palavra, mas eu já escutei. Assim acontece. Mas se colocar no lugar do aluno, calçar o sapato dele, entender o contexto dele, o que ele está passando. Teve um dia que um aluno se parou, eu perguntei para o irmão, estou sentindo sua falta no EBD, é tão bom o senhor estar lá. Pai, ele abriu um livro para mim, começou a chorar. Começou a chorar. Falei, irmão, estou passando por isso. Falei, irmão, mas agora você ganhou um reforço. Nós vamos orar por você. E quando você receber a sua bênção, a cura, eu quero ver você na escola dominical contando testemunho. Então é assim que acontece. Porque se a exposição não for relevante, com um clique mental, ó, o aluno pode desviar a sua atenção. E pior, não volta mais para o EBD. Ele chega numa aula ruim, ele tem aquilo como padrão, aquela aula que ele dorme, aquela aula que não tem nada de novo, aquela aula que só lê a revista, aquela aula que ninguém explicou nada, que ele entrou e não entendeu nada. Ele vai para casa e fala, vou para o EBD nada, vou ficar em casa dormindo. Eu vou colocar minhas coisas em ordem. Para quê? Eu não aprendi nada lá. Por isso que a gente tem que ter uma preocupação. Como que eu trago relevância para a minha aula? Como que eu preparo essa geração? E aí, o outro tema é conhecer o ouvinte, se interessar pelo ouvinte, que é aquilo que a gente falando. Mas olha só, cada ouvinte tem uma característica, tem aquele que é intelectual, tem aquele que é teórico, tem aquele que é prático, tem aquele que é metódico, e tem aquele que é extremamente formal, não gosta de muita gracinha. Então nós temos que aprender a encontrar um código de linguagem que possa permear todos esses tipos de ouvintes, tendo em mente que nós temos um processo de comunicação que vai chegar a diferentes tipos de público. Aquele que é intelectual, eu não posso também ser muito simples, trazer coisas muito básicas, aquele que é teórico, mas se a maioria da minha classe ela é metódica, eu vou ser mais metódico na apresentação, ou seja, eu vou ler mais a revista, eu vou estruturar, eu vou resumir cada tópico, eu vou gerar um resumo. Por quê? Porque ele tem um método de aprendizagem, ele é metódico. Se a maioria da minha classe for formal, vamos manter a formalidade. Para que uma aula cheia de gracejo, cheia de humor, se nós temos um público formal? Não vamos fugir da palavra, vamos levar o conteúdo, né? E outra coisa que isso gera em nós é o que nós chamamos de pós-modernismo. Pós-modernismo, existem várias definições. E eu não quero trazer esse tema para a gente discutir, mas eu quero trazer tabelas para mostrar o que é o pós-modernismo, que coincide com a era digital que nós estamos vivendo. Esse pós-modernismo está pequeno aqui, mas eu vou trazer maior a tabela para os irmãos verem. O pensamento tradicional valoriza o quê? A lógica. O
pensamento pós-moderno valoriza o sentimento. E olha só, qual que é a comparação entre o pensamento moderno e o pós-moderno? Não vou ler tudo, vou dar apenas alguns exemplos para os irmãos saberem que essa geração mais nova, que já vem da era digital, e que até mesmo as analógicas vêm sendo picado por esse tipo de pensamento. Por exemplo, ênfase do modernismo, fatos, observação e lógica. Pós-modernismo, sentimento e especulação. Outra coisa ali, verdade absoluta. Nós tratamos aqui, irmãos, da Bíblia de verdades absolutas, inquestionáveis. Formação de família, ensino, tudo que nós já falamos, já discutimos nas palestras por aí, é absoluta, a Bíblia é absoluta. A palavra de Deus é a mesma, não mudou. Por isso que a gente pode usar sim métodos novos, mas sem sair da fonte, da essência. E o que ele vai falar é verdade relativa, cada um constrói a sua. Então, depende. Ah, Jesus morreu, não, depende. Ah, depende. Os dons, depende. Lá naquela época era uma coisa, agora é outra. Tudo depende, percebe? Relacionamento pessoal, outra é uma comunidade. Identidade sexual opcional. Conhecimento objetivo, conhecimento subjetivo. Perspectiva científica, aqui não, aqui é misticismo, descoberta pessoal. E a igreja, lá era um povo de Deus, para nós. Mas a igreja é comunidade cultural. A igreja é cool, a igreja é legal, né? A igreja é bacana. E olha só, implicações religiosas do pós-modernismo. Ou seja, nós estamos vivendo nesse pós-modernismo. Relacionamento pessoal. Quando a gente fala de relacionamento pessoal, no pós-modernismo é grupo, comunidade. Até as igrejas mudaram o nome, né? Comunidade X, comunidade Y. E a posição bíblica? Amor a Deus e ao próximo. Moralidade, definida pelo indivíduo. Qual que é o nosso código de moralidade? Definido pela Bíblia. Então nós temos diferenças significativas, embora a tecnologia trouxe ferramentas para se questionar a quantidade de siglas de opções sexuais que se pode ter, mas nós ainda possuímos o quê? Uma realidade definida pela lei de Deus. Cristo é a verdade absoluta, salvação pela fé em Cristo. Porque eu já ouvi muita gente falando do pluralismo, todas as religiões são iguais, levam ao mesmo lugar, o importante é você fazer o bem. Mas a Bíblia vai falar outra coisa. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A inspiração da Bíblia, questionamento sobre a inspiração da Bíblia, a autoridade da Bíblia. E aí a ideia desse CELPED, quando nós estivemos discutindo com a equipe organizadora ali, foi justamente, como é que nesse mundo pós-moderno, como é que nesse mundo picado por tecnologia, como é que eu mantenho a autoridade da Bíblia como elemento central, conforme nós aprendemos dos nossos pais, vimos passando de geração para geração? Como é que nós trabalhamos temas que valorizamos a ênfase na Bíblia? Como é que nós valorizamos a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia? Como é que nós, como apologetas, defendemos a explicação da Bíblia? E a fé baseada em sentimentos, imaginação? Não. A nossa fé é baseada na Bíblia, no sacrifício de Cristo Jesus. E a espiritualidade, estratégia interior, universal. Mas nós acreditamos num relacionamento pessoal com Deus. Então, os tempos modernos, a pós-modernidade, potencializado pela era digital, com um volume de informações muito grande, tentam atrapalhar o processo de comunicação entre o professor e o aluno na sala de aula. Para quê? Para fazer com que ele se afaste da sala de aula e ele pare de beber de uma fonte genuína e passe a beber de outras fontes corrompidas. E isso implica na perda de salvação no nosso aluno. Por isso que vocês estão aqui, que todos estão aqui para refletir sobre qual que é o impacto que eu tenho na vida dos meus alunos, se eu não for relevante, se eu não me esmerar, trabalhar para comunicar de maneira diferente, usando o melhor das tecnologias, eu posso perder meu aluno. E perder um aluno no conhecimento, no banco da escola dominical, pode significar que ele vai passar anos e anos fora da presença de Deus, talvez sendo cooptado por outras instituições. Por exemplo, conheço pessoas que saíram da Assembleia e foram para outra denominação, e lá teve que se batizar de novo. Eu tenho um tio que saiu da Assembleia e foi para a Igreja Católica, e está lá rezando a Ave Maria. Meu Deus, depois de tudo que a gente aprendeu, será que a base dele foi sólida? Onde que será que o processo de pós-modernismo corrompeu a fé deles naquele momento? Pois é. Agora está retificado na Maria.
Então, isso tudo é importante. Existem vários métodos, existem várias técnicas. Eu não quero dizer para vocês qual que é a melhor técnica aqui. Mas, dentro do que a gente pode falar, exposição oral. Ou seja, isso que eu estou fazendo para vocês, isso é uma exposição oral. Só que o que isso traz para vocês? Isso traz para vocês conhecimento. Diante do grupo, expõe a matéria. E aí, se o professor não souber expor a matéria, se não se esmerar, se não participar do seu PET, se não ler mais, se não conhecer o seu entorno, o que acontece? Ele pode comprometer a sala, trazer todos aqueles pontos que nós já discutimos. Mas, independente da tecnologia, é isso que eu quero que vocês fiquem bem claro, conhecer o que está acontecendo, mas independente da tecnologia, nós devemos nos atentar para planejar o que nós vamos dizer. E esse planejamento passa por uma pesquisa. Esse planejamento passa por conhecer a nossa realidade atual, nosso contexto que nós estamos vivendo. Manter a interação através de perguntas, interação através de WhatsApp, conhecer bem o seu aluno, trazer esse conhecimento baseado naquilo que você sabe, dar exemplos baseados em experiência, dar oportunidade para alguém contar um testemunho que está relacionado com o tema, sumarizar esses pontos principais. Mas também não é só falar como dono da verdade, né, irmãos? É também saber balizar, trazer, quando for adequado, um tom mais humorado, um tom de aprendizagem. Nós estamos aprendendo, lembra lá embaixo da pirâmide? Quando nós estamos interagindo, quando nós estamos conversando, praticando, nós estamos aprendendo. Elocução, cuidado, a forma como a gente fala, linguagem. Meus irmãos, se a gente for falar de linguagem aqui, quantos vícios de linguagem nós temos muitas vezes, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, que tipo de exemplo que a gente traz inapropriado para a sala de aula, postura, gesticulação. Tem gente que gesticula muito, tem gente que gesticula pouco. Fica... Isso tudo faz parte de como ser mais relevante em sala de aula. Isso tudo faz parte. Por exemplo, você tem na internet cursos de oratória. O próprio pastor Jamiel ontem falou que tem um curso de oratória aí, né? Que é como é que eu manejo bem esse instrumento, como é que eu trabalho isso para o público, como é que eu sou relevante, como é que eu me torno mais atrativo. Mas não é eu sendo atrativo, é eu sendo um canal de bênção mais produtivo. Porque a palavra, por si só, ela é tudo que a pessoa precisa ouvir. E usar recursos audiovisuais sempre que possível. Conclusão, a palavra de Deus não muda. Não muda. Pode passar os céus, passarão a terra. E quem acrescenta ou tira uma palavra ali, vai sofrer juízo eterno. Está ali escrito, ó, Deuteronômio 4:2. Mas nós mudamos. O mesmo Moisés que está aqui diante de vocês, hoje, ele já recebe outro tipo de código mental. Por quê? Porque as experiências da vida, os dissabores, e até mesmo os sabores bons também, estão me evoluindo constantemente, a cada conferência, a cada aprendizado, a cada nova oportunidade de trabalho. Mas antes que vocês ter por encerrado essa palestra, nós precisamos falar com o amigo Espírito Santo. Vamos orar a Deus, diante de tudo que foi exposto, que isso possa ter uma aplicação prática na nossa vida, que a gente possa manter uma comunhão com Deus. Diante de todos os desafios, alertas que nós estamos vivenciando, é pedir ao Espírito Santo que nos capacite em todo o conhecimento e nos direcione, para que nós não venhamos ser escravos, dependentes da tecnologia para comunicar algo, mas que a gente tenha liberdade dentro do Espírito Santo, para diante da palavra de Deus, atingir corações. Porque o resultado desse ministério, meus irmãos, o ensino, ele resulta em mudança de vida nas pessoas, em testemunho. É muito sério, é muito importante. É algo que eu me coloco de joelho e falo, meu Deus, me dá graça, porque eu não sei como fazer. É o Senhor que conhece, é a tua palavra que diz que penetra a divisão da alma e do espírito. Não é a minha eloquência, não é a minha postura. Eu preciso de tudo isso para dar aula. E o Espírito Santo vai nos capacitar. Então, vamos orar ao Senhor, e que nessa oração, você e eu sejamos alvos da capacitação do Espírito Santo para realizar o ministério que Ele tem nos ordenado. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, diante de tudo que foi exposto,
Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas a nossa fé está depositada no Senhor. É por isso que nós queremos te pedir, Senhor, entendendo o chamado, o ministério que o Senhor tem proposto sobre nós, que nos capacite, Senhor, a cada professor, professora que está aqui nesta sala, que eles possam ser capacitados, Senhor, visitados pelo Espírito Santo de Deus, que eles possam ser cheios, renovados no conhecimento, sim, mas que a tua palavra, Senhor, ela tenha primazia, que a tua palavra, Senhor, ela possa ser nossa fonte primária, que nós não venhamos ser corrompidos por fontes malignas, por rios sujos, mas que a tua palavra, Senhor, ela tenha primazia, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, ó Deus, capacita cada um, sobre ele derrama o teu Espírito, Senhor, para que possa realizar, Senhor, este ministério na tua graça, no teu poder, e que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado dia após dia. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos dá graça, e já te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.